Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos ao canal Lar Ismael. Nessa oportunidade vamos apresentar o quadro Momento do Evangelho. É uma proposta de estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, do início ao fim. Nesse momento estamos no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8. Hoje nós vamos conversar sobre a aliança da ciência com a religião. Um assunto um tanto emblemático, polêmico, mas a doutrina espírita vai nos explicar que sim, é necessário, é importante que exista essa união entre a religião e a ciência. Duas matérias distintas que procuram estudar a natureza e explicá-la nessa construção do conhecimento humano, para que a gente compreenda por que estamos aqui, de onde viemos, para onde vamos, por que passamos por tantas situações de desafios e de crescimento também. Para os nossos espíritos eternos e imortais, o que é essa bela natureza? O que ela nos proporciona e para o que ela serve ao nosso progresso? Por que estamos aqui? Então vamos ler esse trecho importante do Evangelho e depois vamos estudar. A aliança da ciência com a religião. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Mas aquelas e estas leis, tendo o mesmo princípio que é Deus, não podem contradizer-se. Se umas forem a negação das outras, umas estarão necessariamente erradas e as outras certas, porque Deus não pode querer destruir a sua própria obra. A incompatibilidade que se acredita existir entre essas duas ordens de ideias provém de uma falha de observação e do excesso de exclusivismo de uma e de outra parte. Disso resulta um conflito que originou a incredulidade e a intolerância. Então, nesse primeiro parágrafo, nós vemos que tanto a ciência quanto a religião são duas ordens de ideias importantíssimas para o nosso progresso intelectual e moral, para o avanço do nosso espírito. E que essas duas ideias têm o mesmo princípio, porque tudo, absolutamente tudo, foi criado por Deus, nosso Pai. E Deus, na sua criação, Ele é perfeito. Não há contradição ou incompatibilidade na sua criação. O que existe, na verdade, é uma incompreensão da nossa parte, porque essas duas correntes de ideias devem unir-se, devem aliar-se, porque tanto o mundo físico como o mundo espiritual, uma é a matéria da ciência, outra da religião, vamos dizer. São complementares, elas são um corpo só, vamos dizer assim. Então, por isso que ao longo dos séculos da construção do conhecimento humano, muitas coisas que a igreja, digamos assim,
acreditava tiveram que ser reformadas pelas descobertas da ciência, pela comprovação de que a natureza ela tem os dois elementos, conforme a doutrina espírita nos ensina: o elemento físico, material, e o elemento espiritual. O nosso universo é constituído basicamente por esses elementos. Então, a ciência, à medida que o homem vai questionando essa natureza maravilhosa, ele vai descobrindo que existem recursos, existem muitos fenômenos que são claramente explicados pelas leis da física, da química, né? E tantas outras ciências que vêm progredindo exponencialmente na nossa época. Da igreja. Mas o ser humano, nós, né? Que lá nos seus primórdios da sua existência, ele não tinha ideia de como explicar a vida, a natureza. Então, ele especulava, ele pensava o que pode ser esse sol, o que pode ser esses raios, esses trovões, né? Porque numa época a lavoura é abundante, na outra não dá nada. E esse questionamento, essa busca de compreensão levou o homem a acreditar nessas forças sobrenaturais. Não só da natureza física que hoje conhecemos, mas naquela época não se tinha ideia das leis de gravidade, né? Enfim, dessas leis que regulam a ciência, né? A nossa vida material. Então, a explicação que se concebia era que existiam forças divinas, estranhas, que eram esses deuses que eles começaram a nominar, né? O Deus do Sol, o Deus da guerra, o Deus... muitos deuses, né? Então era a explicação cabível no conhecimento daquela época. À medida que o homem foi questionando e foi entendendo que existem leis que explicam esses fenômenos, então começou a transformação daquelas ideias antigas em ideias mais atualizadas, mais corretas, né? Mais certas, que são as descobertas da ciência, por meio de experiências, por meio da indução, enfim, os caminhos que a ciência normalmente busca, né? Que é a parte experimental, laboratorial, enfim, são fatos incontestes, né? As conclusões que a ciência vem amealhando através do seu crescimento, né? Só que esse crescimento ainda vai continuar séculos à frente, né? Naturalmente. E as ideias mais antigas, né, que eram mais adequadas para o conforto, né, para a satisfação do ser humano, elas vão sendo atualizadas, substituídas ao longo desse tempo. Então é natural o que aconteceu, né, de termos deduzido algo que não era a realidade. E depois, com as descobertas, você vai percebendo que não, existem outras explicações, né, são mais racionais. E é isso que a doutrina espírita vem nos explicar, que a aliança entre a religião e a ciência é o caminho para nós. Vamos à frente lendo mais o próximo parágrafo. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo devem receber o seu complemento e que o véu lançado intencionalmente sobre algumas partes dos ensinos deve ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve levar em conta o elemento espiritual
em que a religião, deixando de desconhecer as leis orgânicas e imutáveis da matéria, essas duas forças, apoiando-se mutuamente e marchando juntas, sirvam uma de apoio para a outra. Então, a religião, não mais desmentida pela ciência, adquirirá uma potência indestrutível, porque estará de acordo com a razão e não se lhe poderá opor à lógica irresistível dos fatos. Aqui ele diz que os ensinamentos do Cristo hoje são melhores compreendidos do que mesmo na sua época ou ao longo desses últimos 18, 19 séculos passados. Principalmente, meus irmãos, para a nossa compreensão, com o advento da doutrina dos Espíritos, essa ciência, ela se tornou um apoio para a nossa espiritualidade. Porque tudo ficou mais racional, mais compreensível. Um exemplo, a nossa fé. Então você tem uma fé que deve lhe promover força, saúde, equilíbrio, paz, tudo fundamental para a nossa existência. Então, só que essa fé, antigamente, é uma fé cega. Então, assim, você crê porque isso é o que manda a religião. Mas as pessoas ficavam assim, mas os cientistas, as pessoas mais, digamos, materialistas, menos espiritualistas, vamos dizer. Como é possível você se achar que Deus vai te dar tudo e você só vai pedir, só vai pagar, né? Então assim, é uma fé um tanto irracional mesmo, uma fé cega. Você tem que acreditar porque é isso que a religião manda. Só que o homem, ele não se contenta com esses limites. Ele quer descobrir a verdade. Enfim, foi se descobrindo a energia, foi se descobrindo a causa de muitos fenômenos. E a doutrina espírita, especificamente, por meio das mensagens, das orientações, dos ensinamentos dos espíritos superiores, recebeu toda a base da ciência para explicar a nossa espiritualidade. Ou seja, você tem que ter uma fé raciocinada, mas racional, vamos dizer assim. Então, quando você faz uma oração, uma prece, como isso vai te trazer uma resposta? Como é que isso acontece? Você pede, acende uma vela, acende um incenso, mas como é que acontece essa resposta? A doutrina espírita vem nos trazer a explicação de que existem os fluidos, que os nossos pensamentos são energias. Assim como a ciência prega, tudo é energia, tudo é movimento, são ondas no nosso universo. Então, quando você faz a prece, você irradia um pensamento que são energias, ondas, que vão alcançar uma outra dimensão, onde estão os nossos irmãos espirituais. Eles nos ouvem a prece por meio dessa sintonia mental. É como uma telepatia. Então, eles captam o nosso pensamento por meio desse pensamento, dessa energia irradiada, a compreendem e vão nos atender. Se vão atender do jeito que pedimos ou não é outro caso. Mas enfim, por essa explicação científica de que o nosso pensamento é energia e ele viaja e alcança a outra mente que esteja receptiva, isso é um fato, isso é real, isso é ciência. Então nós começamos a compreender, pela lei de ação e reação, de causa e efeito, que se eu
emitir um pensamento, ou tiver essa ação, automaticamente provocará uma reação no mundo espiritual, onde eles captarão a sua mensagem e lhe trarão a resposta que for cabível, mais adequada ao caso de cada um de nós. Então, a prece deixou de ser algo sobrenatural. É algo compreensível, está dentro das leis da natureza. Não é sobrenatural, é dentro da natureza mesmo. Então passou a ser uma coisa racional. Então a fé é algo factível, algo que deve ser utilizado racionalmente mesmo. Então a minha fé ela se torna inabalável, porque está dentro das leis da natureza. Eu compreendo, eu peço porque sei que o meu pedido irá chegar. Por isso que é importante a fé. Quanto mais fé você tiver, mais força terá essa energia para chegar aonde deve chegar. Mais força, humildade, como Jesus ensinou, e sinceridade, amor. Então, a ciência explica como funciona esse mecanismo, esse processo. Assim como explica como é possível a comunicação com os espíritos. Então, como nós vemos estudando lá no outro quadro, estudando a mediunidade, então a ciência explica como é possível isso acontecer. Isso é natural, não é sobrenatural. Os nossos irmãos espirituais estão conosco em outra dimensão, pode ser ao nosso lado, sobreposto, mais acima, muito além, mas eles são uma realidade. Então, comprovando cientificamente, a nossa ideia, ela se solidifica, ela fica mais firme, mais forte. Eu sei que eu peço algo para o meu anjo de guarda, porque eu sei que é algo que ele está do meu lado, e ele vai me ouvir e vai me ajudar. Então é uma fé racional. Então a ciência, unida à sua espiritualidade, torna essa religião indestrutível, porque ela é explicada, ela é racional. Aí ele diz no outro parágrafo: a ciência e a religião não puderam entender-se até agora, porque encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, repeliam-se mutuamente. Era necessária alguma coisa para preencher o espaço que as separava, um traço de união que as ligasse. Esse traço está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Leis tão imutáveis como as que regulam os movimentos dos astros e as existências dos seres. É aquilo que nós falávamos agora há pouco. O conhecimento dessas leis que regem esse relacionamento nosso, do mundo físico, dos encarnados, com o mundo espiritual, isso nos fortalece, isso explica racionalmente os fenômenos que acontecem à nossa volta. Quantas pessoas são alvo de obsessões, que é a influência de espíritos doentes ou negativos sobre uma outra pessoa? Então, quando você passa a compreender que há uma sintonia entre essas duas pessoas, entre o encarnado e o desencarnado, e quando você sabe que pelos seus pensamentos, você pode, digamos, atenuar essa obsessão, pode enfraquecer, você conhecendo que os fluidos bons combatem os fluidos maus, então quando você for vítima de uma interferência espiritual, de uma influência negativa, você fala: não, mas eu aprendi, eu estudei que se eu pensar positivo, eu vou irradiar fluidos, energias boas, positivas, que vão neutralizar os pensamentos ou energias negativas emitidas por esse espírito mal intencionado. Então, quando você passa a aprender como lidar com as forças da natureza, isso é ciência.
Então tudo fica mais fácil na nossa vida. O remédio está dentro de nós, é o conhecimento, é a nossa fé, é o nosso amor. Né? Isso é importante para a nossa vida. E aqui ele continua: uma vez constatadas pela experiência essas relações, que é o que nós dizíamos, uma nova luz se fez. A fé se dirigiu à razão e esta nada encontrou de ilógico na fé e o materialismo foi vencido. Essa é uma das maiores contribuições que o Espiritismo veio trazer à nossa época. Estudando a doutrina espírita, você vai compreender que somos espíritos eternos e imortais, mas somos espíritos, e que essa matéria apenas é um recurso para a nossa evolução. E tudo isso aqui é importante para nós cumprirmos, né, as nossas provas, para desenvolvermos a nossa inteligência. No entanto, isso aqui fica. Nós devemos ser desprendidos das coisas materiais. O que importa são os valores morais, né? O nosso amor, a nossa caridade. Então tudo começa a fazer sentido. Por que as pessoas morrem? É uma pergunta, né? Uma pessoa que eu amo, por que tem que partir? Porque ela cumpriu a missão dela, a tarefa dela, e chegou o tempo, ela volta para o mundo de origem. Mas hoje é compreensível, isso é ciência. Então, nós compreendendo isso, nós sofremos muito menos. Nós temos uma aceitabilidade melhor das coisas da vida. Nós entendemos por que Jesus falou: meu reino não é desse mundo. Eu vou primeiro preparar-vos um lugar para quando chegar o tempo você ir ter comigo. São palavras que o Cristo disse, né? Quer dizer, falando das outras dimensões espirituais. E hoje a doutrina espírita, nessa parte científica, ela nos explica a existência das colônias, das cidades espirituais, dos reinos de amor mais felizes, para onde nós iremos se o merecermos. Por isso que tudo passa a ter sentido. As lições do Cristo dizendo: bem-aventurados que sofrem, bem-aventurados que choram. Não é fácil. Amai os vossos inimigos, perdoar, não é nada fácil. Mas a doutrina espírita vem confirmar o que Jesus diz. Nós precisamos vencer o nosso orgulho, o nosso egoísmo tolo. Isso é que nos faz ser duros de coração. Então, nós precisamos compreender essa natureza. E é com a ciência, né, com essa racionalidade que nós compreenderemos o mundo espiritual, estudando. Então, por isso que eu disse que uma das maiores contribuições do Espiritismo é, a partir do seu conhecimento, matar esse materialismo que existe em nós. Nós não vamos levar nada daqui, mas o nosso espírito vai levar o conhecimento, as suas virtudes, as suas qualidades. É isso que vai nos colocar aptos a viver em mundos mais felizes. Quer dizer, são leis que regulam a nossa vida, as leis espirituais imutáveis. E ele diz mais: mas nisto, como em tudo, há os que ficam retardados, até que sejam arrastados pelo movimento geral, que os esmagará se quiserem resistir, em vez de se entregarem. É toda uma revolução moral que se realiza neste momento sob a ação dos espíritos. Depois de elaborada durante mais de 20 séculos, ela chega ao momento de eclosão, essa revolução moral. E marcará uma nova era na humanidade. São fáceis de prever as suas consequências. Ela deve produzir inevitáveis modificações nas relações sociais, contra o que ninguém poderá opor-se, porque elas estão nos desígnios de Deus,
e são o resultado da lei do progresso. A lei do progresso, que é uma lei de Deus. Então, isso aqui é o que vem concluir o nosso estudo dessa manhã. A aliança da ciência e da religião provoca essa revolução moral. Nós vamos crer, mas sabemos por que estamos crendo. Por que estamos acreditando na vida espiritual? Porque a ciência nos explica através da doutrina espírita e através do progresso intelectual, da construção desse conhecimento que a ciência vem nos aplicando. Nós temos muito que agradecer, meus irmãos, as vacinas, os remédios, que aumentou a nossa longevidade, né? Porque isso, esse avanço tecnológico, esses conhecimentos da natureza, nos dá melhores condições de sobrevivermos para cumprir os nossos desígnios espirituais. Nós reencarnamos com propósitos, com planos de Deus, mas para cumprir nós precisamos de saúde, nós precisamos ter uma certa segurança. Por isso a ciência vem evoluindo e nos dando essas condições básicas para o nosso progresso, sabendo que isso tudo aqui fica. No entanto, são importantes esses avanços no nosso bem-estar, no nosso conforto material, né? Nas nossas ideias. Então, a ciência e a religião fomentam essa revolução que vem sendo, ao longo dos séculos, como ele fala, preparada. Então, quando chega o tempo certo, o nosso Pai, que é amor e misericórdia, nos concede esses conhecimentos como o Consolador prometido. Tudo que a ciência vem conquistando atualmente, a base, muito dessas invenções, muito dessas conquistas, foram trazidas pelos Espíritos. Se você estudar as obras de André Luiz, por exemplo, você vai saber que lá em 1940, 1950, ele já falava de muitos instrumentos que estão sendo inventados hoje, na nossa atualidade. E muitas coisas que eles falaram, os espíritos superiores, ainda serão inventados, ainda serão conhecidos da ciência. E tudo para nos favorecer. Essa é a obra divina, é a obra do nosso Pai. Esse é o trabalho do Cristo, nosso governador espiritual. Tudo isso está previsto. Nós só temos que compreender. Para compreender, precisamos estudar. Por isso que o Evangelho, segundo o Espiritismo, e todos os livros que Allan Kardec nos trouxe, é uma ciência, é uma filosofia, é a nossa religião, né? Muito obrigado, meus amigos, meus irmãos, por esse momento do Evangelho. É com muito carinho, com muito amor que nós nos dedicamos a essa tarefa. Quero agradecer a vocês pelo apoio, pelas mensagens e queremos contar sempre com a sua companhia. Que Jesus abençoe o seu lar, a cada um de vocês. Esperamos estar juntos novamente aqui no canal Lar Ismael, da qual eu sou um dos membros, Tito Protásio. Muito obrigado, fiquem com Deus, fiquem na paz.